Oi, gente! Tudo bem? No vídeo de hoje, nós vamos aprender como elaborar os exercícios de costura para iniciantes. Para quem não me conhece, se viu aqui nesse vídeo, eu me chamo Bárbara Moreira, sou especialista em modelagem e costura e neste canal eu compartilho com vocês dicas, técnicas e conhecimentos que vão te ajudar a dominar essa arte. Vamos para o vídeo? Então vamos lá, já tem um vídeo aqui no canal falando sobre os materiais necessários e os exercícios de costura, né? Só que muitas pessoas começaram a me perguntar qual tecido que eu utilizei e como eu elaborei estes exercícios. Então vamos começar pelo tecido. O tecido indicado para fazermos exercícios de costura são retalhos ou um pedaço de tecido que seja 100% algodão. Por que 100% algodão? Porque os tecidos com essa composição, ele é mais fácil de ser manuseado para as pessoas que não têm muita experiência com tecidos. Não adianta você pegar um cetim, pegar uma seda e querer fazer uns exercícios de costura que não vai dar certo e vocês vão ter muita dificuldade. Então, os tecidos 100% algodão são os tecidos mais indicados para esse tipo de trabalho. Então, eu tenho aqui uma tricoline, que ela é 100% algodão, e vai nos ajudar a fazer esses exercícios. Vocês podem usar também um outro tipo de tecido, que é mais barato do que a tricoline, que é o algodão cru. E a gente pode encontrar eles facilmente. E ele tem essa composição também de ser 100% algodão. E vocês vão ter essa facilidade de fazer os exercícios. Eu vou usar esse daqui porque a cor do tecido vai me ajudar nessas marcações que eu vou explicar para vocês aqui agora, que como eu preparo esses exercícios para a gente fazer na máquina de costura. Vamos lá. Eu tô aqui com uma régua normal, vocês podem utilizar qualquer régua reta. Essa aqui ela tem 60 centímetros, mas pode ser uma régua menor, não tem problema, ok? E o tecido aqui, ele está dobrado, ele está duplo, tá? Aqui eu tenho 45 centímetros de tecido. Vocês podem comprar meio metro de tecido, que vai dar para vocês fazerem 2 exercícios, digamos assim, ok? Então, vamos lá que eu vou mostrar a maneira que eu risco. Então, eu vou fazer aqui risco reto, riscos curvos e os riscos quebrados, que é uns quadrados assim, onde você vai fazer, exercitar, fazer quinas, né, em determinadas situações. Então, vamos lá. Aqui eu vou começar pelos riscos retos. Eu posso utilizar ou um giz de cera, esse quadradinho assim, que quando você passar o ferro eles vão desaparecer, só vão ficar as costuras. E pode usar a caneta mágica, né? É uma canetinha mágica que também, com o calor do ferro de passar, ela vai desaparecer. Tanto o giz quanto a caneta, eles vão ter a mesma função, que é de fazer as marcações de maneira que vocês visualizem, né, como estão sendo feitos esses riscos. E depois que passar o ferro, eles vão desaparecer. Então, vamos lá. Eu vou fazer umas com giz e algumas com canetinhas pra gente perceber. Vou fazer os retos com a canetinha. Firma bem a régua em cima do tecido e risca. Depois eu vou erguer também aqui o tecido para que vocês possam visualizar. Vou fazer 4 riscos retos. Eu acho que costura reta é a mais fácil e a gente indo 4 vezes já é suficiente para entender como que funciona. Aí nós vamos terminar aqui de marcar, aí eu vou aproveitar, a gente já passa uma explicaçãozinha sobre a máquina, como enfiar a máquina. E a gente dá continuidade a esses exercícios de hoje.
Aí eu fiz 4 linhas retas. Deixa eu levantar um pouquinho, ver se dá pra visualizar. Acho que aqui dá. Então, eu fiz 4 riscos retos. Agora eu vou fazer alguns curvos. Vou fazer umas curvas mais abertas. Não precisa ser aquela coisa certinha. Você só faz uns riscos aleatórios, indicando que é uma curva, né? Só pra gente ver e sentir. Pode ser uma curva mais fechada, outras curvas mais abertas. Ai, meu Deus, será que tá dando pra ver? Acho que agora deu. Ó. É só uma questão de exercitar mesmo. Deixa eu tentar acender um pouco aqui para melhorar essa visualização. Vai ficar um risco mais grossinho, mais encorpado, mas também não tem problema que quando a gente for com esse tecido no ferro, esses riscos eles desaparecem. É só mesmo pra gente exercitar, sentir a máquina, tentar equilibrar o mais que a gente puder. No começo, vamos sentir uma dificuldade, principalmente nas curvas. Mas à medida que a gente vai fazendo, essa dificuldade vai amenizando e daqui a pouco nós não vamos ter dificuldade nenhuma. Olha como ficou agora. Agora ficou um risco de respeito. E vou acender também o que eu fiz com a caneta mágica. Deixa eu ver se eu consigo, que a caneta ela é bem fininha. Aqui eu visualizo muito bem, mas na questão do vídeo pode ser que vocês tenham um pouco de dificuldade, mas eu vou tentar aqui facilitar o máximo possível para melhor entendimento. Agora eu já sei que eu tenho que colocar aqui um pouquinho de força para que isso aconteça. Vamos ver se agora nós vamos visualizar melhor. Aê! Agora nós vamos fazer 12 risquinhos de costura quebrada. A costura quebrada, você vai pegar, eu vou medir aqui mais ou menos 5 centímetros, faço um risquinho, depois faço outro risquinho no sentido horizontal, mais ou menos 5 centímetros, pego novamente, mais 5 centímetros mais ou menos, pego novamente, eu tô fazendo bem artesanal, bem a olho, porque não tem problema, porque é simplesmente um exercício, ok? Vou terminar aqui de riscar e vou mostrar para vocês visualizarem como fica esses exercícios. Prontinho. Tá vendo? Ó, é só pra gente vir no cantinho, que digamos que a gente vai pregar um bolso, fazer algum detalhe numa roupa e vamos utilizar essa costura quebrada, que tem uma certa técnica para fazer esse cantinho, tá certo? Agora nós vamos para nossa máquina. A melhor parte, ela já está aqui a postos, já está ligada, tá? Para facilitar. Aqui eu tenho meu suporte com linha. Vou tirar aqui. Vocês conseguem visualizar?
dou numa Singer, é a Trudation, o modelo dessa, mas tem Singer de uma infinidade de modelos. E aqui é onde localiza a minha bobina. Então, bobina de metal das mais altinhas para esse modelo. Tem outras máquinas que é a mais baixinha, mais achatadinhas. E nós vamos agora encher a nossa bobina. Vamos encher. Passo 1 de enfiar a máquina. E aqui o passo 2. Vamos colocar a bobina. Dou um toquezinho pra cá. E ela vai começar a encher. Olha que legal. Estamos enchendo a nossa bobina. A caixinha tá aqui na minha mão. Tem algumas máquinas que não é essa caixinha. A bobina vai direto na laçadeira aqui no compartimento. E ele também não é inclinado assim, é na parte de cima. Tem algumas que tem essa parte de cima meio transparente. Eu nunca tive dessa, mas eu já vi algumas assim. Aqui agora eu vou colocar a minha bobina que já está cheia aqui na caixinha. Vou passar a linha bem direitinho, né? Aqui minha tesoura. E vou encaixar a minha carretilha aqui. E aí ela dá esse toquezinho como sinal de que está bem encaixadinha, que não vai ter problema. Vou fechar. Vou colocar o compartimento. Aqui, tem algumas coisas aqui que a gente pode guardar, como agulhas, calcadores, para ficar tudo bem compacto. Pronto, encaixei. Agora vamos terminar aqui de enfiar a nossa máquina. Aqui tem o passo 1, passo 2, passo 3. Agora eu já vou enfiar aqui. E daí nós vamos começar a fazer os nossos exercícios. Acho que hoje a gente vai demorar um pouco menos do que na vez anterior, no outro vídeo. Agora vamos enfiar aqui na agulha. Sempre aqui na nossa máquina vai haver o direcionamento, o tamanho de ponto que a gente precisa. Eu vou deixar aqui com 2,5 mais ou menos. Aqui eu vou deixar a minha agulha no meio, bem centralizadinha, porque eu vou começar com a costura reta, e a costura reta tem que ser ela bem no meio. Aqui eu posso ajustar a tensão do ponto, né? A tensão da linha, na verdade, né? O quanto essa linha vai estar presinha aqui para costurar. Que essa regulagem vai depender muito do tipo de tecido que eu vou querer costurar. Como esse é um tecido bom de costurar, eu vou deixar ele assim normal e vamos testar. Coloco o tecido, localizo bem em cima da linha que eu marquei, baixo esse calcador. E sempre no início da costura e no final, vai precisar de um retrocesso que vai ser feito nesse botãozinho aqui, ó. Eu começo a costurar, e aí eu volto e venho para que essa costura ela não se desmanche. E aí eu vou sempre reto na minha costurinha, vou dar uma olhadinha no ponto, vou diminuir esse ponto um pouquinho. E vamos.
vou dar um outro retrocesso aqui nesse botãozinho. Corto a minha linha. Difícil de mostrar. Como tá bem em cima do risco, depois que eu passar, vocês vão visualizar melhor. Vou fazer o outro. Retrocesso. Retrocesso novamente. A velocidade da máquina depende do modelo da máquina, né? Da quantidade de pontos por minuto que essa máquina executa, né? Depende de cada modelo. E você pode ir no seu ritmo. Quanto mais leve você pisar, mais devagar a máquina vai trabalhar. Processo. E vamos, pode ir bem devagarzinho. Novamente, tem outra costurinha reta, não vamos esquecer do retrocesso. Eu esqueci aqui no final da anterior. Tem algumas máquinas que esse botãozinho de retrocesso, ele é aqui na frente, né? Aí, por conta do costume, às vezes a gente se atrapalha, mas depois a gente vai se adaptando, se acostumando, né, a maneira que a nossa máquina funciona. Sempre folga a linha um pouquinho antes de puxar e deixar ela num tamanho bom, que quando a gente comece a próxima costura, ela não desenfia, a gente tenha um retrabalho de enfiar novamente. Agora eu vou fazer uma costura curva para a gente entender como isso acontece. A gente vai precisar ir um pouquinho mais devagar para a gente controlar essa curvinha. E depois eu vou fazer a costura quebrada. Então, vamos primeiro aqui na costura curva, é o mesmo procedimento. Localizo, né, onde eu quero costurar, e aí eu dou 3 pontinhos, dou meu retrocesso. Ai, essa máquina funcionar aqui, vai ser ótimo. Aí vou um pouquinho devagar, acontecer exatamente em cima da linha que foi feita com giz. E aí eu vou movimentando o tecido conforme o risco que foi feito. E daí vocês irão tentar o máximo possível passar em cima da linha que foi marcada. Industrial, o retrocesso também é aqui. Então eu vivo ficando bem louca. Vamos fazer outra costurinha curva.
Outro exercício. Retrocesso. Folga a linha, trago a linha, deixo um pouquinho maior para poder cortar. Como está ficando os nossos exercícios. Agora nós vamos fazer essa quebradinha aqui. A costura quebrada. Aí vai ser a mesma coisa. Vamos localizar onde vamos começar. Vamos dar o nosso retrocesso. Vamos. Quando chegar no primeiro, nós vamos mais devagar. Quando chegar no final, nós vamos manter a agulha baixa lá embaixo. Vamos levantar o calcador, virar na direção que está vindo o desenho da nossa linha. Chegamos perto, baixamos a agulha até embaixo, o máximo. Levantamos o calcador, viramos o nosso tecido, bem no sentido do desenho que nós estamos querendo costurar. Novamente, agulha lá embaixo, levanta calcador, vira o nosso tecido, deixa bem retinho no tecido, na direção do desenho que nós fizemos no tecido. Agulha lá embaixo, levanta calcador, vira o tecido, baixa calcador, vamos costurar. Agulha lá embaixo, você tem que parar faltando mais ou menos uns 2 ou 3 pontinhos, aí você vem com a mão para que ela não passe do limite de onde você desenhou. Agulha lá embaixo, levanta calcador, vira o tecido na direção que você quer costurar, baixa calcador e continua. Faltando 3 pontinhos, 1, 2, 3, agulha lá embaixo. Eu falo assim, 3 pontinhos que faltam, porque eu já tenho mais ou menos a noção do espaço que cabe 3 pontinhos. Então, eu já paro, continuo girando o volante para completar esses 3 que faltam, mantenho a agulha lá embaixo, levanto o calcador, viro meu tecido na direção que eu preciso costurar, baixo o calcador, continuo. Agulha lá embaixo, viro meu tecido. Agulha lá embaixo, viro meu tecido. Sucessivamente, em cima dessas costuras, o nosso outro lado, onde não tá marcado. Em cima dessas costuras, se vocês quiserem treinar o zigue-zague, também é só mudar o ponto e vir fazendo em cima desse tecido ou passando outras costuras entre essas que foram feitas, né? Vocês já vão treinando esse equilíbrio, né? E testando aí a coordenação
que vocês têm para fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de costura e qualquer outro serviço na máquina, né? Então, esses exercícios são bem importantes para quem nunca teve nenhum contato com a máquina de costura, nunca sentou, nunca costurou. Então, é bem importante se fazer primeiro esses exercícios, conhecer a sua máquina, cada função, tudo que ela faz, para você ter noção, né, do material que vocês têm para trabalhar. Então é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu vou deixar aqui a medida do tecido, vou deixar o nome do tecido, né? A maneira que eu risquei já tá aí no comecinho do vídeo, né? Vocês vão assistir direitinho e vão acompanhar tudo isso, né? E é isso. Fiquem bem, tá? Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado desses vídeos. Sigam-me nas redes sociais, Facebook, Instagram. Tem muita coisa legal lá que dá para vocês aprenderem, muitas dicas, né? Muito incentivo para que vocês entrem no mundo da costura, da modelagem também. Nós vamos estar aqui também no canal fazendo algumas modelagens, ensinando algumas coisas mais práticas para quem está aí querendo começar a colocar o pezinho na água para aprender a fazer algumas coisas de costura, ok? Então fiquem bem, fiquem com Deus, curtam esse vídeo e até o próximo. Tchau!